Quem são os Rosacruzes? Saudações, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Os Mestres do Passado. Eu sou o irmão Léo e com essa pergunta eu resolvi trazer um texto para a gente refletir junto do Cedir, que tem uma enciclopédia sobre os Rosacruzes que é muito respeitada. Eu acho esse texto muito pertinente. Não que ele seja uma verdade absoluta, mas que ele pode nos ajudar nas nossas reflexões e nas nossas pesquisas. Falar sobre os Roscrua é quase impossível. Eles formam um organismo invisível. Não foram eles que chamaram a si mesmos de invisíveis? Cavaleiros do Espírito, eles só podem surgir do Espírito e só podem ser conhecidos por meio do Espírito. O Espírito os liberta de todas as limitações, eleva-os acima de toda a natureza contingente. Ele os nutre, os inspira e os fortalece. Ele os traz de volta à vida após cada uma das suas inúmeras mortes que constituem a existência relativa dos apóstolos de Deus e do seu Cristo. Vivendo do absoluto, eles vivem no absoluto. Eles próprios trabalham para nos fazer compreender o mistério da sua união espiritual, cada um com os outros, através dos tempos e do espaço, e a sua união espiritual com seus pares e iguais discípulos do mesmo Mestre, dedicados ao mesmo apostolado. Assim como Cristo disse aos seus discípulos: onde eu estiver, vocês também estarão. Onde dois estiverem em meu nome, lá estarei. Mas assim como o homem não pode compreender a divindade a não ser em sua manifestação, os homens não podem compreender a Rosacruz, os mensageiros de Deus, a não ser em suas manifestações. É sempre durante um período crítico que ouvimos falar deles. Eles chegam em uma época ou em um país em que a forma social, tendo alcançado a sua realização total, começa imediatamente a se desviar, quando os esforços lentos e contínuos do espírito humano, em vez de convergirem como um dogma religioso, uma síntese científica, começam a divergir e a minar o edifício construído pelas gerações anteriores. Seu nome é o da sua função. Eles podem, se quiserem, ser invisíveis para os homens e permanecer desconhecidos, se quiserem. Podem viver no meio deles e como eles. São livres, mas de qualquer forma, estão presentes para aqueles a quem vêm ajudar. Eles adotam os costumes do país em que se encontram e, de fato, podem viver no meio dos homens sem correr o risco de serem identificados. Somente seus pares os reconhecem por uma certa luz interior. A eles o Cristo disse: o mundo não te conheceu. E por isso que quando mudam de país, mudam de nome. Eles podem se adaptar a todas as condições, a todas as circunstâncias e falar com cada homem em sua própria língua. Eles cuidam para que o que tem a dizer ao mundo seja dito. Aqueles que escrevem ou falam em seu nome expressam pensamentos e inspirações que lhes foram transmitidos por meio do caminho espiritual da forma mais fiel possível. Da mesma forma, esses arautos do absoluto inspiram seus apologistas tanto quanto se preocupam em refutar os seus detratores. Os primeiros, assim como os últimos, se comportam na medida em que são capazes quando estão na presença da luz que está diante deles. Estranhos e viajantes nessa terra, não desejando nada do mundo, nem beleza nem glória, nada além de fazer a vontade de Deus. Eles vêm para carregar os fardos dos fracos, inflamar os mornos, restabelecer a harmonia em toda parte. Eles passam e o deserto se torna uma pradaria. Eles falam e os corações se abrem ao chamado do pastor divino. Eles preparam o caminho para aquele que deve vir. Quem pode saber as dores sofridas por esses mártires desconhecidos que, em seu imenso amor, aceitam o papel de pastores do Pai?
e conduzem as ovelhas intratáveis que nós somos. O grande Cagliostro colocou a questão em termos bem simples. Viajo para o norte, em direção à neblina e ao frio, abandonando por toda parte algumas parcelas de mim mesmo à medida em que passo, gastando-me, diminuindo-me a cada parada, mas vocês deixam para trás um pouco de luz, um pouco de calor, um pouco de força, até que finalmente chego definitivamente fixado no final da minha carreira, no momento em que a rosa florescerá sobre a cruz. E assim eles passam sem serem percebidos entre os homens. Passam para iluminá-los e conduzi-los à vida. Vieram para fazer com que todas as criaturas se lembrem das palavras ditas em tempos antigos para despertar nelas o eco. Um eco que havia sido esquecido das vozes que antes vibravam em seus corações. Vieram para trabalhar na renovação espiritual, para buscar a obtenção, por meio do esforço diário, dessa luz que ilumina todos os homens que vêm ao mundo. Essa luz que nós rejeitamos e obscurecemos por meio dos nossos desejos egoístas. Segundo eles, esse é o único caminho para a regeneração individual e para a redenção coletiva. De fato, a iniciação cristã, diferente das iniciações do Extremo Oriente que tem uma orientação metafísica, não tem como meta atingir um grau mais elevado de conhecimento. A sua meta é a vida. Ora, a vida é amor, e o pensamento é a imagem invertida da vida. O amor é o único intérprete verdadeiro da verdade. O amor é a sabedoria suprema, sobre a qual está escrito: aquele que ama a Deus, esse conhece a Deus. A rosa cruz essencial existe desde que há homens na Terra. Além do sol amarelo que nos ilumina, há 6 outros sóis ainda invisíveis que dão vida à nossa Terra. Nosso sol amarelo é responsável pela assimilação das funções vitais. Outro sol, o sol vermelho, tem como função a construção dos corpos terrestres. Ele governa a morfologia, as afinidades físicas, químicas, intelectuais e sociais. Esse sol vermelho é a residência do ser que Paracelso, o primeiro aqui embaixo, chamou de Elias Artista. Elias Artista é o anjo da Rosa Cruz. Ninguém sabe o que ele é, nem mesmo aquele em que ele se apoia. Tudo o que se pode dizer é que ele é uma força atrativa e harmonizadora e que trabalha para reunir todos os indivíduos em um único corpo homogêneo. Foi assim que Stanislas de Guaitá se expressou sobre ele. Elias Artista é infalível, imortal, inacessível em seu crescimento, as imperfeições como os estertores e o ridículo dos homens de carne que se oferecem à sua manifestação. Espírito de luz e progresso, ele encarna em seres de boa vontade que o evocam. Aqueles que tropeçam no caminho, o artista Elias já não está mais neles. É impossível fazer com que essa palavra superior minta, assim como ninguém pode mentir em seu nome. Mas cedo ou mais tarde, ele encontra um órgão digno dele, mesmo que apenas por um momento, uma boca fiel e leal, nem que seja apenas pelo tempo de pronunciar uma palavra. Por meio desse órgão escolhido, ou por meio dessa boca encontrada, de qualquer forma, sua voz faz-se ouvir, poderosa e vibrante, com uma autoridade serena e decisiva que empresta inspiração do alto à palavra humana. Assim, aqueles que a sua justiça condenou em abstrato são negados na terra. Tomemos cuidado para não distorcer o espírito tradicional da ordem, para sermos reprovados no alto nessa mesma hora. Mais cedo ou mais tarde seremos renegados aqui embaixo pelo misterioso demiurgo que a ordem saúda com esse nome, Elias Artista. Ele não é a luz, mas como São João Batista, sua missão é dar testemunho da gloriosa luz. Luz que deve brilhar em um novo céu
sobre uma nova terra rejuvenescida. Que ele se manifeste por meio de fortes conselhos e que limpe a pirâmide das tradições sagradas, desfigurada por essas camadas heteróclitas de detritos e gesso de 20 séculos que acumularam. E que finalmente, por meio dele, todos os caminhos se abram para o advento do Cristo glorioso na grande nuvem que o ocultará, a sua obra sendo realizada. O prenúncio dos tempos vindouros, a expressão humana do Santo Paráclito, o dêimon da ciência e da liberdade, da sabedoria e da justiça integral, Elias Artista. Por outro lado, se quisermos olhar para o sacerdócio de Melquisedeque, cujo sacrifício é a prefiguração da Eucaristia, teremos que nos lembrar de que os sacerdotes, segundo a ordem de Melquisedeque, não constituíam uma ordem social, mas um sacerdócio cujo sacramento, representado pelo pão e pelo vinho, é o sacrifício de si mesmo pelo próximo, por amor a Jesus Cristo e pela união com Ele. Em nossa opinião, Elias Artista é uma adaptação do Elias bíblico, que deve retornar no final dos tempos, com Enoque para cumprir o seu papel de testemunha no binário universal. Seria prematuro dizer quem foi Elias Artista ou quem ele será. Tudo o que é útil saber é que esse nome designa uma forma de um espírito inteligente. É isso que os Rose-Croix entendem quando dizem que no dia C eles se reunirão em um lugar chamado Templo do Espírito Santo. Mas onde fica esse lugar? Eles mesmos não sabem, pois, como eles dizem, é invisível. Podemos indicar aos nossos leitores que, se desejarem se aprofundar mais na base desse tipo de estudo misterioso, devem meditar sobre a história de Enoque, o pai simbólico da Rosa Cruz, inventor da tradição e do conhecimento, e examinar os monumentos cuja paternidade a lenda lhe atribuem. A intervenção sempre incondicional do absoluto não é realizada no plano humano sem preparação. Os profetas de Israel e o precursor prepararam o caminho para o Filho de Deus. O mesmo acontece com o ser. Os acontecimentos abriram o caminho para a manifestação de Deus, que era a Rosa Cruz. Paul Cedir, História e Doutrina dos Rosa Cruzes. Bom, em outro momento a gente pode continuar a leitura de outros trechos desse livro. Eu vou deixar aqui disponível na descrição do vídeo o acesso para que vocês possam ler ele lá no Amitiés Spirituelles. Em francês, vocês podem traduzir ali com a barra de ferramentas. Em português, eu não tenho conhecimento que existe o livro. Se eu souber, eu deixo aqui para vocês o link também, tá bom? Um forte abraço, deixa um comentário aí e até o nosso próximo vídeo.